ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deverão dar explicações a duas comissões do Congresso Nacional sobre a manutenção de contas em paraísos fiscais. A revelação foi feita a partir de documentos do projeto Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. O ministro da Economia esteve hoje no Senado para tratar da reforma tributária, mas deixou o local por uma saída alternativa sem falar com a imprensa. O silêncio de Paulo Guedes tem uma razão. Ontem, a Procuradoria-Geral da República abriu uma investigação preliminar para apurar mais informações sobre a existência de uma empresa em nome do ministro em um paraíso fiscal. Coube ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falar sobre o caso. Eu acredito que é muito importante que esses fatos sejam esclarecidos e acho até que é o desejo do ministro Paulo Guedes também esclarecê-los da melhor forma possível. O nome de Guedes aparece numa série de reportagens chamada Pandora Papers, do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos. Mais de 300 líderes mundiais e celebridades são donos de empresas abertas em paraísos fiscais. O caso foi revelado inicialmente pela revista Piauí. Segundo a publicação, Guedes abriu uma offshore nas Ilhas Virgens Britânicas em 2014. O capital da empresa soma 9 milhões e meio de dólares. À época, o montante equivalia a 23 milhões de reais. Mas com a valorização do câmbio de quase 40% durante o governo Jair Bolsonaro, a empresa passou a ter 51 milhões de reais. O ministro Paulo Guedes recebeu 2 pedidos de explicações no Congresso. No Senado, um convite. Já na Câmara, a visita será obrigatória. Ainda não há data marcada, mas a ideia é que isso ocorra em até 2 semanas. Ele não poderia ter offshore, né? Ele deveria ter feito como outros ministros fizeram, seus antecessores, como o caso do Henrique Meirelles, ter colocado seu dinheiro nos chamados fundos cegos, né? E mais do que isso, ele lucrou com a política cambial, né? Com a política de desvalorização do real que ele adotou e que o Banco Central também adotaram, né? E no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos convidou também o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele abriu uma offshore no Panamá em 2004 com um capital de pouco mais de 1 milhão de dólares, mas fechou a empresa no ano passado. Mesmo assim, ficou mais de 600 dias como controlador da offshore e chefe da Autoridade Monetária Brasileira. Em nota, Campos Neto informou que todas as movimentações foram declaradas à Receita Federal e que não participa da gestão das empresas desde a nomeação para a função pública. Em 2020, Guedes e Campos Neto aprovaram uma resolução do Conselho Monetário Nacional mudando as regras para a declaração de ativos no exterior. O Código de Conduta da Alta Administração Federal proíbe investimentos em bens cujo valor possa ser afetado por decisão ou política governamental, a respeito da qual a autoridade pública tem informações privilegiadas em razão de cargo ou função. Em nota, a Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, a FENAFisco, disse que as revelações indicam conflito de interesse e tornam escandalosa a permanência dos dois no governo. Me parece que é um caso que há conflitos de interesse e mais, há inclusive a infringência dos princípios éticos que devem nortear a conduta da alta administração pública. Em nota, o Ministério da Economia disse que a atuação privada de Paulo Guedes, anterior ao cargo, foi declarada à Receita Federal e aos demais órgãos competentes em 2019 e que ele se desvinculou da atuação no mercado privado, respeitando a lei aplicada aos servidores públicos.